Seja bem-vindo ao RTV Notícias. O ministro Mário Centeno destacou que, caso o orçamento retificativo para 2015 seja chumbado, a resolução do Banif é revertida, implicando a anulação da venda ao Santander Tota e a sua liquidação. Se o orçamento não passar, implica a reversão do negócio, afirmou o governante durante a sua audição no Parlamento. Significa a reposição do banco na situação em que se encontrava, vincou, acrescentando que já na segunda-feira o banco não tinha uma viabilidade, muito menos estaria num cenário de reversão do negócio. Assim, caso tal venha a acontecer, o destino do Banif passa inevitavelmente pela liquidação, que foi evitada devido aos elevados custos que comporta, muito superiores aos custos da medida de resolução, segundo o Executivo. Hoje tenho comigo Narciso Miranda. Narciso Miranda, muito boa tarde. Obrigado desde já pela sua presença. Começamos precisamente a falar no Banif. É um teste também o Banif ao entendimento à esquerda? Bem, esse teste já falhou, porque não há entendimento. É o primeiro teste. É o primeiro desentendimento das esquerdas que perderam as eleições, mas que somadas têm mais votos na Assembleia da República e sustentam o governo minoritário do PS. O PC já anunciou que vota contra o orçamento retificativo e, portanto, já nem interessa abordarmos a posição do Bloco de Esquerda, que também é extremamente exigente. Isto é, para votar a favor, exige contrapartidas muito difíceis de serem aceitas pelo governo do PS. Portanto, independentemente desta posição do Bloco de Esquerda, o voto contra do PCP é suficiente para se concluir de uma forma muito pragmática que ou o PSD se abstém ou o orçamento retificativo é pura e simplesmente chumbado e, portanto, a decisão do governo cai. E temos o primeiro grande problema desta coligação. Imagine que nem sequer foi preciso esperar pelo fim do ano para que o PS seja confrontado com o primeiro grande problema. Claro que a minha convicção profunda é que o PSD vai deixar passar o orçamento retificativo. Isto é, vai dar a mão ao PS. Vai dar a mão ao PS, que disse que não queria nada com a direita, que disse que não queria nada com o PSD e o CDS. O primeiro-ministro António Costa disse alto e bom som, de uma forma absolutamente clara, de uma forma absolutamente, diria, intransigente, para não dizer politicamente intolerável, que não queria nada, o PS não queria nada na Assembleia da República com a direita, PSD e CDS, porque tinha uma maioria sólida, forte, coerente, unida, que iria dar estabilidade ao governo para a legislatura. Ora, eu não sei se já passou um mês. Quer dizer, tão pouco tempo que passou, depois do governo tomar posse, que apareceu, não é o primeiro grande problema, porque já apareceram outros. É um problema que faz com que o PS, afinal, não consiga resistir no governo sem o apoio daqueles que disse que não queria mais nada com eles, do ponto de vista também político. O PSD tinha dito que não iria ajudar António Costa. Não, também é verdade, mas é verdade que, digamos, 8 dias depois dessa afirmação, esse discurso foi moderado, porque era impossível sustentá-lo. É inevitável. Era inevitável e é impossível sustentá-lo. Eu quase que diria que é praticamente impossível do ponto de vista político que o PSD vote contra esse orçamento retificativo, porque é difícil ao PSD explicar que tomaria uma posição radicalmente diferente relativamente ao Banif que aquela que o governo, que o PS tomou. E, portanto, há aqui uma inevitabilidade. Há aqui uma inevitabilidade que desmente categoricamente os últimos discursos, quer do PSD, quer do CDS, quer do PS. A inevitabilidade é que, em questões centrais, em questões decisivas para o país,
é absolutamente inevitável a conjugação de esforços para uma aproximação para esses casos em concreto do PS e do PSD. Porque não é possível de outra forma. E aqui temos o primeiro caso em que se demonstra essa inevitabilidade. Eu não estou a dizer inevitabilidade para que o orçamento retificativo passe. É inevitabilidade sustentada em razões de coerência, em razões absolutamente inequívocas, normais. O que é que eu quero dizer? Quer o PS, quer o PSD, é absolutamente normal, o anormal, o inexplicável, o surpreendente era o contrário. Portanto, é absolutamente normal que neste caso estejam de acordo naquilo que é o essencial. E é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer e, portanto, a decisão vai passar e eu estou convencidíssimo com a abstenção do PSD. Estou até convencido que a resolução vai passar com os votos a favor do PS, o PC vota contra, o CDS votará contra e estou convencido que o Bloco de Esquerda vai acabar também por votar contra e a abstenção do PSD, e então a solução passa e o PSD, a direita moderada, vai ficar a capitalizar com essa situação. Sabe porquê? Não é capitalizar junto do PS, porque já percebemos que este PS, sublinho, este PS com esta liderança, sublinho, não, em matéria de palavras a gente nunca sabe muito bem o que é que vem a seguir. Primeiro foi aquela coisita desagradável, feia, que se fez o António José Seguro, depois foi aquela coisinha também desagradável, não sei o quê, se perder as eleições e para se aguentar a liderança faz-se uma aliança quase contra a natura, que não vai funcionar. Não vai funcionar. Este governo vai cair. Este governo não faz um ano de vida, vai cair, tenho certeza. Isto é o primeiro sinal óbvio e evidente. Mas estava eu a dizer que esta votação que vai acontecer é o primeiro grande abanão. E não é o PS que fica a dever nada ao PSD, por deixar passar. A opinião pública, as pessoas, os cidadãos, os eleitores, vão ficar a pensar e vão dizer assim. Bem, vão reafirmar o que já disseram. Quem devia ser o primeiro-ministro não era nada António Costa, era Passos Coelho, que foi ele que ganhou as eleições. Mas depois vão dizer assim, olha, nós afinal temos razão. Nós estamos a pensar bem. Afinal, o António Costa, que nos deu a garantia absoluta, que governava sem precisar da direita para nada, não foi verdade o que ele disse. Eu não vou dizer que as pessoas nos dizem, ele mentiu. Como andam a dizer, a gente vai para qualquer lado e diz, é um mentiroso. Está bem, mas é um mentiroso. Isso é o pior que pode acontecer a um líder de um governo. E, portanto, as pessoas vão começar a pensar, olha, afinal, a maioria não funciona. Afinal, à mínima, o PC, utilizando uma expressão popular, tira o tapete. Portanto, se tirou agora nesta coisa que não há outra solução, vai tirar muitas mais vezes nos próximos tempos, nos próximos meses. E mostra também a fragilidade deste entendimento à esquerda? É uma fragilidade inequívoca, quer dizer, desde o princípio que a gente sabia que era uma fragilidade, porque, quer dizer, se o PS tem gente inteligente a definir as táticas e as estratégias, o PC também tem e o Bloco de Esquerda também, mas sublinho sobretudo o PCP. O PCP pensa bem, atua com grande coerência e com grande perspectiva de médio e longo prazo. Portanto, pensar numa perspectiva de longo prazo, o PC não vai sustentar este governo muito tempo. Preparemos no próximo ano, 2016, para termos eleições legislativas e para termos uma maioria mais reforçada do que a última da direita, do PSD e do CDS. Porque é para isso que está a trabalhar. Consequências do caso Banif, Narciso Miranda? Olha, é um desastre. É um desastre. É um desastre, já toda a gente percebeu. Agora, quantificar o desastre é que eu acho que ainda ninguém percebeu. Ou melhor, o cidadão comum ainda não percebeu. Ainda não percebeu que a seguir é que vem a fatura. Nós para já só estamos a discutir isto politicamente. Há orçamento retificativo ou não há? Se não há, isto cai tudo. Portanto, não há outra solução. O pior é a seguir. É que nós vamos ter que pagar isto. Nós, os cidadãos, é que vamos pagar. Como é que vamos pagar? Eu ainda não sei muito bem. O Governo ainda não disse. Mas vai dizer. E não tínhamos sobre essa matéria ilusões. A fatura vai ser pesadíssima e vai sair do bolso de cada português. E o Estado já gastou cerca de 12 milhões em bancos resgatados. 12 milhões, imagino. E a questão que se pergunta, a questão que se põe é assim, o cidadão como diz assim, qual é o próximo? E eu acho que o cidadão tem razão.
o que é que mais nos irá acontecer nesta área, na área financeira, na questão da banca? O que é que mais nos irá acontecer? Porque quando há lucros, os lucros são distribuídos sem grande barulho, sem grande confusão, sem notícias, sem nada. São distribuídos pelos acionistas. Quando há prejuízos, o cidadão paga. É muito complicado isto. E a fatura, repito, e termino com esta nota, vai ser muito pesada e vão ser os cidadãos que a vão ter que suportar, infelizmente. O que é que está a falhar no setor da banca para Hoje está a falhar tudo. Casos? Falhar tudo. Até o regulador está a falhar. O regulador é o que está a falhar mais. Mas os governos, os sucessivos governos também têm falhado, completamente, porque são eles que têm a intervenção direta na definição das regras que têm que ser cumpridas pelo regulador, pelo Banco de Portugal. E está claramente assumido que aí a falha tem sido completa. E depois, as falhas também resultam de uma certa desresponsabilização. Quer dizer, quem tem a responsabilidade de gerir a nossa banca desresponsabiliza-se porque sabe que se acontecer um desastre como este que aconteceu, que é o terceiro que está a acontecer no nosso país, aparece o cidadão comum a suportar a fatura. E depois aparecem os políticos, sobretudo o Bloco Central, o PSD e o CDS, não há outra hipótese. Como é que os possíveis investidores olham para Com grande desconfiança. Aliás, nós tocou aí numa questão central. E a questão que tocou agora é central em matéria de credibilidade para o estrangeiro. Porque nós ouvimos muita gente dizer que iam olhar para nós de canto com alguma desconfiança relativamente ao facto de termos um governo suportado pelas esquerdas. Um governo do PS suportado pela esquerda mais radical, que é protagonizada pelo PC e pelo Bloco de Esquerda. O problema não é só esse, o problema é a descredibilização que resulta quando este governo diz vendemos a TAP, mas agora eu não quero vender a TAP. Vamos concessionar os transportes coletivos, mas agora eu não quero. Quer dizer, e o investidor estrangeiro fica a olhar para isto com uma grande desconfiança. Então eu vou ao mercado, compro, arrisco em Portugal, com Estado de Direito, um país, gente de bem, e depois de um momento para o outro muda o governo e o primeiro-ministro que chega diz está bem, eu não concordo nada com o que fez, portanto, façam um favor, devolvo. Essa é a questão da TAP também. Esqueci-me da TAP, exatamente, essa questão da TAP também. Isto é um problema muito complicado. Eu estava a comentar isto relativamente à TAP, porque a TAP é que é o problema mais grave que nós temos. Se esqueceu, foi de referir expressamente à TAP. Quer dizer, então a TAP foi vendida, foi um processo normal. Concorde-se ou não se concorde? Da estratégia que o governo do PSD e do CDS seguiu, mas a verdade é que no Estado de Direito os compromissos têm que ser assumidos. E, portanto, quem vem a seguir tem que assumir os compromissos. O governo, pois nós não concordamos, quando não concordamos, façam um favor, vocês fizeram um negócio, mas devolvem. É a mesma coisa que você ir a um supermercado hoje, vai comprar um artigo, mas depois a seguir, por qualquer motivo, lá em sua casa, há uma pessoa da família que não concordou, olha, faz favor, não. Isso é para devolver. Não pode ser. Não pode ser, de facto. E os investidores ficam a olhar com desconfiança. Desconfiança para Portugal. Os investidores estrangeiros ficam a olhar para nós com desconfiança, porque dizem assim, eu não vou comprar, porque pode vir alguém a seguir, passado uns meses de eu fazer o contrato, de eu investir, o meu capital, e disse, olha, você comprou, mas eu agora quero anular o negócio. E, portanto, isso traz sempre problemas muito complexos para os agentes financeiros, designadamente internacionais. Antes de passarmos para o próximo tema, que está diretamente ligado à saúde, quero pedir esta semana para fazermos aqui um balanço daquilo que foi o ano de 2015 em termos políticos. Foi um ano de muitas surpresas, de excessivas ambições e de muitas atrapalhadas. Eu acho que foi um ano, do ponto de vista político, negro. Negro porquê? Porque, independentemente das mudanças que tivemos durante este ano, designadamente a maioria que governava o país há mais de 4 anos, 4 anos e meio, perdeu as eleições, ganhando-as, foi a força política mais votada. Mas há uma maioria no Parlamento que lhe retirou as condições necessárias para governar. Não é sobre essa matéria que eu acho que foi um ano negro, basta vermos o que se passou em Espanha para verificarmos que isto é um fenómeno que está a acontecer pela Europa. O problema é que foi o ano, na minha opinião,
dos 40 anos do pós-25 de Abril, foi este ano o ano em que a política baixou mais próxima do nível zero. As traições, não levem a mal eu dizer isto, as sacanices, as rasteiras, isto é. Há muitos políticos que durante o ano, isto já se vinha a degradar consideravelmente, mas durante o ano de 2015 atingiu-se o pico, atingiu-se o ponto mais alto da política rasteira, da política sustentada na hipocrisia, nas deslealdades e resbalou para as traições. E isto é mau. É muito mau porque não há democracia sem partidos. Eu sei que a democracia não se esgota nos partidos. Os partidos são os pilares, os alicerces da democracia. E se os partidos funcionam ou criam esta cultura política de funcionamento, isto degrada-se tudo, e então são os próprios pilares e os próprios alicerces do edifício que se chama democracia que começam a ficar minados e que as pessoas começam a não acreditar naqueles alicerces, naqueles pilares. Isso é o pior que pode acontecer. Foi o pior que aconteceu no ano de 2015. Isso não se nota no dia-a-dia dos cidadãos. Pois não, mas vai-se notar no médio e longo prazo, porque vai degradar a relação, já por si degradada, do cidadão já não é com os partidos e com os políticos. Vai-se degradar a relação dos cidadãos com as instituições. Porque os partidos fazem as instituições, constroem as instituições. Portanto, esta degradação vai a esse nível institucional. E isso é muito mau porque mina o que de mais importante existe para sustentar um Estado democrático constituído por gente de bem. Nós temos que ter gente de bem. Gente de bem a fazer política, gente de bem a fazer cultura, gente de bem a gerir os destinos das comunidades. E cada vez mais o cidadão diz, não, são todos iguais, não há gente de bem. São todos mentirosos, querem todos a gamela, traem-se uns aos outros, insultam-se aos outros. É esta a imagem que foi sendo criada ao longo dos últimos anos, mas que este ano teve um pico, um ponto alto. Quando as pessoas olham e veem dentro de um partido aquela cena, aquilo que aconteceu no Partido Socialista, no meu partido antigo, as pessoas ficam, eu não acredito em mais nada. Quando as pessoas, o que ele fez ao outro, traiu, passou-lhe uma rasteira, as pessoas até utilizam muito a expressão, deu-lhe uma facada nas costas, estou a falar no sentido figurado, como é evidente. Isso foi para mim o aspecto mais negativo do ano 2015, que vai ter repercussões muito complicadas nos próximos anos. Muito bem, Narciso Miranda, falamos agora de um caso que marcou o início da semana, a morte de um jovem no Hospital de São José, que já levou a várias demissões. Pelo menos isso. Independentemente das consequências e de outras consequências que vão surgir, pelo menos neste caso, há pessoas que disseram assim, nós somos responsáveis. Ou então, melhor, nós somos moralmente responsáveis por esta situação. E depois, nas entrelinhas, disseram assim, há responsabilidades políticas que conduziram a esta situação. Nós estamos aqui a dar a cara. Isso é bom. Quando eu ouvi esta decisão que foi tomada ontem daquele conjunto de missões, lembrei-me da queda da ponte, infelizmente, da tragédia que aconteceu em Castelo Paiva, entre os rios. Que houve um ministro que não hesitou, um ex-ministro, que não hesitou, que ele não sabia de nada, não tinha culpa nenhuma, se calhar até nem sabia que a ponte estava naquela condição. Mas demorou pouco tempo a dizer assim, assumo a responsabilidade política e demito-me. Foi o ministro Jorge Coelho. Foi a primeira vez que aconteceu em Portugal uma atitude tão forte, tão inequívoca. Nós olhámos para aquilo e dissemos assim, mas que diabo, o que é que o Jorge Coelho tem a ver com isto? Não tem culpa nenhuma, coitado do homem. Não, tem, politicamente. Ele assumiu a posição correta. Foi o que aconteceu ontem com este caso de uma morte que não tem preço. É uma morte, ainda por cima de um jovem, qualquer que seja a idade, não há preço que pague a vida de uma pessoa. Mas neste caso, porque claramente por falta de meios. Quer dizer, é muito pior do que por negligência. Negligência já é muito grave, mas isto aqui é negligência de falta de meios. É gravíssimo. E, portanto, aquelas pessoas, pelo menos, disseram assim, nós estamos aqui a dar a cara, mentimos, porque queremos assumir responsabilidade moral por esta situação. Quando são pessoas que até nem são eles que decidem. Não são eles que decidem os meios financeiros
para criar as condições para evitar estas situações. São consequências dos cortes sucessivos São na área da consequências das restrições que vão ser agravadas agora com esta coisa do Banif, porque o dinheiro não é elástico. Vão ser agravadas se o Governo persistir em anular o negócio da TAP, porque isso vai custar muito dinheiro. E somos nós que o pagamos. Nem é o Primeiro-Ministro, nem é o Ministro A, nem é o Ministro B, nem é o Ministro C, somos nós, somos os cidadãos. Portanto, eu não estou a ver mudança de governo. Temos um governo de esquerda, se tem um governo de direita, houve uma certa euforia, as pessoas começaram a pensar logo em aumentos. Cuidado, não vai acontecer nada disso. É a minha opinião pessoal que não vai acontecer nada disso. Certo, é o aumento do ordenado mínimo para 2016. Certo, mesmo é o sem aumento do acordo. ordenado mínimo e quem o vai receber merece, se calhar até merece mais, mas ainda estão por ser avaliadas as consequências que isso vai trazer. Espero que isso não provoque aumento do desemprego e por aí adiante. Que isso não seja uma bola de neve que cresça mais do que deve crescer. Porque eu tenho sempre muito receio do chamado estado de graça dos primeiros meses dos governos, quando os governos estão em posse, das euforias que isso pode criar, do deslumbramento pelo poder. Eu prefiro esperar 3, 6 meses para avaliar muito bem as consequências destas alterações que se vão fazendo. E eu não estou muito otimista. Não estou nada otimista. Nem sequer estou a ser influenciado por discordar profundamente desta solução sustentada por uma coligação de 3 partidos que andaram 40 anos a dizer mal uns dos outros. Porque essa é que é a grande realidade. É verdade que eu não estou de acordo, até porque não é possível apagar assim de um momento para o outro aquilo que andaram a dizer, aquilo que foi a cultura política na relação entre os 3 partidos, sobretudo entre o PS e o PC, durante 40 anos. Não direi entre o PS e o Bloco de Esquerda, porque é muito mais jovem. Mas andaram a dizer cobras e lagartos uns dos outros durante este tempo todo, de um momento para o outro. Está tudo bem, parece que estão todos sintonizados, mas não estão nada, porque ainda agora se vê que não estão. Nesta questão do orçamento retificativo está provado que não estão. Muito bem, Narciso Miranda, voltamos a ver-nos na próxima semana. Olha, um bom Natal. Um bom Natal. Um bom Natal para si, para a sua família. Um bom Natal também para esta família e os maiores sucessos para esta televisão regional. Esta televisão regional é muito importante. É importante ser reativada, reanimada. Tem um espaço. Esse espaço está livre e, na minha opinião, só pode ser ocupado por esta televisão regional. Eu desejo também aqui um bom Natal e uns grandes sucessos a todos aqueles que, direta e indiretamente, fazem aqui televisão. Muito obrigada, Narciso. Si, bom Natal e até para a semana. Ficamos agora com a previsão do estado do tempo para amanhã. É então esperado o céu em geral muito nublado, diminuindo de nebulosidade no Baixo Alentejo e Algarve a partir da tarde. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 11 graus e uma máxima de 15. Em Lisboa a mínima será de 7 graus e a máxima de 13. E em Faro a mínima será de 10 graus e a máxima de 17. É tudo por agora, já sabe, a informação regressa mais logo. Até lá, fique bem, tenha um bom Natal.